Uruguai. Apesar do território relativamente pequeno, o Uruguai é um dos países mais desenvolvidos política, econômica e socialmente na América Latina. Além do clima ameno, belas praias e gente simpática, o país é amigável quando o assunto é tributação sobre a renda. O Uruguai tem sistema de segurança social, educação e saúde bem desenvolvidos. A educação pública gratuita é de fácil acesso, com a maior taxa de alfabetização entre os latinos. A força de trabalho do país é altamente qualificada. E o Uruguai também se destaca pela alta renda per capita, a maior classe média da região e um baixo nível de pobreza. O Banco Mundial classifica o Uruguai como um país de alta renda, com uma renda nacional bruta per capita de $16.360, a mais elevada da América Latina. Fora tudo isso, o país se destaca ainda pelos baixos níveis de corrupção, pelo sistema bancário sólido, pelas taxas de impostos atrativas e pelas excelentes oportunidades de investimento. Realmente tem algo bastante diferente acontecendo nesse país. Confesso que até eu fiquei empolgado para conhecer um pouco mais sobre o que o Uruguai está fazendo para que os mais ricos queiram se mudar para lá. E hoje eu te convido a descobrir junto comigo como um pequeno país que faz fronteira com o Brasil está chamando a atenção dos mais afortunados. Então, já vai deixando aquele like que o conteúdo de qualidade nesse vídeo está garantido. O registro da história do Uruguai se inicia com a chegada dos primeiros europeus à área no início do século XVI. Tanto a Espanha como Portugal procurou colonizar o futuro Uruguai. Portugal tinha por base a colônia do Sacramento, enquanto a Espanha ocupava Montevidéu, fundada no século XVIII e que veio a se tornar a capital do futuro país. Em 1821, a província oriental del Rio de la Plata, o atual Uruguai, passou a ser parte do Brasil e, portanto, também colônia de Portugal sob o nome de Província Cisplatina. Passado um tempo, iniciou-se uma revolta pela independência do país em 1825, que resultou futuramente no Tratado de Montevidéu, datado de 1828 e patrocinado pelo Império Britânico, criando o Uruguai como Estado independente. Entre 1839 e 1851, ocorreu uma guerra civil, ocasionada pela desavença entre liberais e conservadores. Já em 1865, o Uruguai, aliado ao Brasil e à Argentina, participou da Guerra do Paraguai, na qual a Tríplice Aliança Uruguai, Brasil e Argentina saiu vitoriosa. Não só uma guerra, mas o Uruguai, na década de 70, enfrenta uma ditadura apoiada por militares, perdurando até o início dos anos 80, quando a democracia volta ao país com as eleições populares. O Uruguai já foi conhecido como a Suíça Sul-Americana. Contudo, o modelo de paraíso fiscal que o país adotava foi abandonado em 2007 devido à dificuldade de compatibilização entre um governo de esquerda e o modelo de paraíso fiscal. Foi então que, recentemente, o país adotou novas políticas públicas e econômicas voltadas novamente às questões fiscais. Quando Luiz Lacalle Pou assumiu a presidência uruguaia em março de 2020, com uma proposta clara: atrair os investidores endinheirados para o país. A abertura das fronteiras do país para a entrada dos ricos não foi à toa e o presidente uruguaio relançou o país como um paraíso fiscal. O Uruguai tem uma população que gira em torno de 3,5 milhões de habitantes. E a possibilidade de investimento se torna relativamente baixa. Sendo assim, o Uruguai precisa de muita gente para pagar impostos e de pessoas com capital de sobra para aplicar. Logo, retomar o status de paraíso fiscal seria uma solução dupla condensada em uma estratégia única, e foi o que Lacalle Pou fez. Primeiro,
O presidente uruguaio ofereceu residência aos afortunados e depois ampliou a isenção de impostos. Assim que ele assumiu, baixou de 1,7 milhão de dólares para 380 mil valor mínimo para a compra de um imóvel, o que tornaria o estrangeiro elegível para receber o visto de residente no país. No caso de empresários, o valor de investimento exigido caiu 5,5 milhões de dólares para 1,6 milhão. O governo de Lacalle Pou ainda duplicou boa parte da isenção de impostos de 5 para 10 anos e a obrigação de passar um tempo no país baixou de 6 para 2 meses. Com isso, o Uruguai se torna um verdadeiro paraíso para as empresas que recebem receitas de fontes não uruguaias. Uma vez estabelecida no Uruguai, a empresa paga imposto de renda corporativo apenas sobre rendimentos provenientes de fontes uruguaias. Em outras palavras, os rendimentos recebidos de fora do Uruguai não são tributáveis. A lei uruguaia não diferencia investidores locais e estrangeiros, criando assim um clima positivo para investimentos empresariais. Os investidores estrangeiros estão autorizados a estabelecer livremente empresas e a exercer atividades comerciais. Que o Uruguai se tornou um local ideal para se fazer negócios estrangeiros e ter um ambiente propício para os ricos levarem suas fortunas para lá, isso nós já sabemos. Mas todos os países que adotam esse tipo de postura fiscal têm um efeito colateral certo: o alto custo de vida. E nisso, o Uruguai lidera como o país mais caro para se viver na América Latina. Todo paraíso fiscal tem um preço, e não é barato. No caso do Uruguai, ele desponta como um dos países mais caros de toda a América Latina. Para se ter uma noção, encher o tanque de um carro popular como um HB20 no Uruguai lhe custaria mais de R$500. Isso porque o preço de 1 litro de gasolina no Uruguai varia de 75 a 90 pesos uruguaios. Convertendo para a moeda brasileira, o real, o valor do litro fica entre R$ 9,50 a R$ 11,40. Outro exemplo é se você quiser comer fora por lá, R$200 será o valor que você precisará desembolsar por uma refeição em um restaurante comum na capital, Montevidéu. O motivo para a vida cara do Uruguai é justamente o fato do país ser um paraíso fiscal. Com tanto dinheiro circulando na economia, o preço de tudo sobe. Não à toa, o país tem um dos maiores salários mínimos mensais da América Latina, de $550 ou R$ 2.787, perdendo apenas para Costa Rica, onde o salário é de $650, equivalente a R$ 3.293, e empatando somente com o Chile, onde o custo de vida também é elevado. Mas isso não se torna um problema para os afortunados que decidem residir nesse país, que além de atrair cada vez mais pessoas por causa de suas políticas físicas, possui outro atrativo de peso para quem deseja ir para lá, que eu vou te mostrar no próximo capítulo. Mas antes, se você está conosco até aqui, é porque com certeza está gostando do nosso conteúdo e curte esse tipo de assunto. Então, chegou a hora de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para que toda vez que postamos um vídeo novo aqui no canal, você possa receber em primeira mão, ok? O Uruguai é historicamente um país com melhor qualidade de vida que outras nações da América do Sul. O pequeno vizinho brasileiro que faz fronteira com o Rio Grande do Sul é conhecido por ter sistemas de educação e de previdência avançados e leis socialmente liberais. O país tem uma série de atrativos como praias belíssimas, gastronomia diversa e uma cultura rica. Além disso, o Uruguai é considerado um dos países mais seguros e pacíficos da América Latina, o que torna o país ideal para quem busca uma vida tranquila. Para os brasileiros que pensam em se mudar para o Uruguai, é importante saber que o país é um dos mais receptivos da região. Os uruguaios são conhecidos por serem pessoas acolhedoras e abertas, o que torna a adaptação mais fácil. Além disso, o idioma oficial do país é o espanhol,
o que pode ser um desafio para alguns, mas também pode ser uma oportunidade para aprender uma nova língua. Em relação ao mercado de trabalho, o Uruguai tem uma taxa de desemprego relativamente baixa, em torno de 8%. O país tem uma economia diversificada, com destaque para a indústria de serviços, comércio e turismo. Também há oportunidades em áreas como tecnologia, agricultura e pecuária. Além de tudo isso, o Uruguai também se destaca por ser um belíssimo país com riquezas naturais, que atrai turistas e proporciona bem-estar para os seus residentes, como é o caso de sua capital, Montevidéu, uma cidade linda, bem conectada com o Rio da Prata e cheia de atrativos culturais. E isso sem falar da comida, que é divina. Também não podemos esquecer da badalada Punta del Este, que atrai turistas o ano todo e que tem praias convidativas durante o verão. Outro local que não pode deixar de ser mencionado é Colônia del Sacramento, que fica a 180 quilômetros da capital, uma cidade conhecida pelo seu bairro histórico repleto de edifícios da época em que era uma colonização portuguesa, e o farol colonial del Sacramento do século XIX, que oferece vistas arrebatadoras para o rio. Nas proximidades encontramos também o Portão de Campo, um vestígio das antigas muralhas da cidade. Tudo isso e muito mais para você que quer desfrutar desse maravilhoso país latino que já foi um estado brasileiro antigamente. É isso aí, meu amigo. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais da história do Uruguai e saber os motivos pelos quais as pessoas estão querendo se mudar para lá. E você? Gostaria de morar também no Uruguai? O que mais te chama a atenção nesse país? Quais são os pontos negativos de lá? Me conta aí. Quero saber a tua opinião também. Eu vou deixar aqui na tela outro vídeo falando sobre outro interessante país latino-americano, El Salvador. É só clicar que eu te encontro lá, ok? A você, o meu muito obrigado e até a próxima!